Olá, eu quero cumprimentá-lo na graça e na paz do Senhor Jesus. E quero também desejar a você um feliz ano novo, um ano de 2021. Quero lembrá-lo de que nós passamos 2020 por muitas lutas e estamos passando ainda e possivelmente iniciaremos esse 2021 sobre essa questão da pandemia que tem afligido a todos, que tem infelizmente tirado a vida de muitos dos nossos brasileiros e não somente do Brasil, mas de todo o mundo. Então isso nos traz muita tristeza, mas nós também temos que olhar para 2020, onde nós vemos o cuidado de Deus, a proteção de Deus e a presença de Deus nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero refletir, de que houve no ano de 2020 e que isso também acontecerá no ano de 2021, ou seja, a presença do Senhor conosco. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é presença de Deus. É isso que nos dá fé para nós iniciarmos o ano de 2021. Gratidão por termos encerrando esse ano de 2020 e iniciar um novo ano nessa fé, que o Senhor estará conosco, presente conosco, nos guardando, indo adiante de nós. Quero usar o texto correlato do texto em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esse texto nos mostra também sobre essa presença gloriosa de Deus. Esse texto está falando para nós sobre a experiência de Eliseu. Eliseu era um profeta de Deus e nessa ocasião o povo de Israel estava em guerra com a Síria e os sírios tentavam armar emboscadas, mas Deus revelava para Eliseu. Eliseu dizia para o rei de Israel e os reis de Israel se desviava das emboscadas. É isso que o texto está nos ensinando. Quando o rei sírio soube que era Eliseu que estava fazendo isso, nos diz que ele procurou saber onde estava Eliseu. E Eliseu estava justamente aonde? Na cidade de Dotã. Então ele fez o quê? Ele enviou para lá os seus generais, os seus soldados com cavalos e carros e acamparam em redor daquela cidade, que possivelmente aquela cidade ficava num vale, e ali nas montanhas o exército se apresentou e rodeou aquela cidade de Dotã. E diz o texto para nós que o moço do Eliseu, que era o ajudante de Eliseu, quando ele levantou bem cedo pela manhã, ele olhou e viu aquele grande exército, e aí ele voltou e disse para o seu mestre, para Eliseu, falou assim: nós estamos perdidos, nós não temos agora o que fazer, o que iremos fazer? Porém Eliseu olhou para ele e respondeu justamente isso: não tema, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Naquele momento diz que Eliseu orou e pediu a Deus para que abrisse os olhos daquele moço. E ele abriu os olhos e viu que ali tinha um grande exército de carros de fogo, tá? E isso era a presença de Deus. E nós vemos que o desfecho da história foi justamente que aquele exército sírio tentou contra a vida de Eliseu, porém ele orou e Deus cegou todo aquele exército, sendo que aquele exército foi levado para Samaria e depois despedido em paz. Ou seja, eles aprenderam a lição de que o Deus de Eliseu era o Deus que de fato tinha todo o poder no céu e na terra. O que eu quero refletir com você é justamente sobre isso, essa presença gloriosa de Deus. Deus é constante conosco. O Senhor Jesus disse isso: eis que estou convosco todos os dias. Então, o ano de 2021 será assim, Deus cuidando de nós, Deus com a sua presença. O que cabe a mim e a você é estabelecermos um coração de fé, semelhança de Eliseu, que via de fato a ação de Deus. Deus abriu os olhos daquele moço para que ele visse de fato a sua presença. E o meu pedido é que Deus também esteja abrindo os meus olhos a cada dia mais e abrindo os seus olhos para que em 2021 nós continuemos na fé, vivendo na fé, sabendo que Deus vai estar conosco. Seja qual for a luta e a dificuldade que nós temos pela frente, o importante é sabermos que Deus está conosco. Como diz aqui o texto, mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, mais é a presença de Deus, mais é o poder de Deus do que todas as condições contrárias que serão apresentadas a nós em 2021. Então que Deus abençoe, que Deus ilumine a você, a sua família e que você comece esse ano de 2021
2021 certo da presença de Deus, da presença de Jesus na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus assim te abençoe.